Eu acho assim, que eu agora tive a experiência de fazer o evento lá, e eu fiquei sócio até da Live Nation, e o presidente da Live Nation foi engraçado, porque eu cheguei lá, né, eu fiz uma coisa legal, que foi, eu consegui tirar todos os painéis, botar o nome do Rock in Rio em todos os painéis da Times Square, todos, e consegui fechar uma quadra. E botei música na quadra, lotei aquilo, fiz uma coletiva na Nasdaq, fiz aquela confusão toda. E ficou emocionante. Eu me lembro, para a gente tupiniquim aqui, você vê aquela rua inteira com o negócio do Rock in Rio. E depois eu tive uma reunião com o Rapino, que é o presidente da Live Nation, que é a maior empresa do mundo. Aí ele virou para mim, ele não tinha nada de sociedade nem nada, ele falou, você é muito pretensioso. Eu falei, mas por quê? Ele falou, pô, você chega no meu país, nos Estados Unidos, e põe 2 páginas em cada jornal aqui e diz que é o maior evento do mundo. Eu falei, eu não sou pretensioso. É o seguinte, isso é uma estratégia de comunicação. Vocês não vão respeitar um latino-americano que chega aqui com um evento. O meu projeto é o maior do mundo. Se você tiver paciência e olhar ele é o maior do mundo, longe, não é um pouco... Então eu tinha que fazer isso, é uma estratégia. Eu sou um cara muito simples. Aí ele gostou de mim. E aí, 2 anos depois, ele virou meu sócio, porque lá para você dizer, olha, e a gente faz, eu tenho o maior orgulho de ter sido um intérprete num determinado momento, eu acho que não foi meu talento, eu acho que a vida foi generosa comigo e me permitiu construir essa história. Mas eu tenho muito orgulho daí que hoje a gente exporta som, luz, palco, logística, a gente é muito melhor que o americano, mas muito, não é um pouco melhor. E aí vou dizer por que a gente é melhor, por causa da nossa profissão. Quando eu fui fazer o primeiro Rock in Rio, a história do Rock in Rio é assim, eu sonhei, a conta daquele sonho ali não fecha, porque eu podia vender os bilhetes que eu quisesse, com o preço do bilhete no Brasil não fechava a conta, era metade do que eu precisava. Eu, publicitário, dizia assim, bom, então como é que faz isso? Não vou fazer, eu vou fazer. Vou trazer a marca. Marca num evento desse era absurdamente débil mental o cara que tocasse esse assunto. Porque é um evento sujo, lama, cagada, problema. Eu falei, eu tenho que conseguir vender uma estrutura profissional extremamente sólida para isso. E aí eu fiz um projeto que não contava com a banda só. E o americano não precisava fazer isso. E até hoje, você vê, o maior patrocínio dos Estados Unidos é o Lollapalooza de Chicago. O Rock in Rio é 5 vezes maior, o Brasil é 12 vezes menor que o mercado americano de patrocínio e a gente é 5 vezes maior que o maior evento americano. Por quê? Porque eles não sabem fazer comunicação disso. Eles não fazem porque eles não querem, eles vendem bilhete e ganham dinheiro. No nosso caso, se vendesse bilhete só, você não pagava nunca a conta. Então a estrutura se sofisticou profundamente. E graças a Deus eles não aprenderam isso. Eles fazem lá, vendem bilhete, continuam, são felizes vendendo bilhete. Então, de repente, o que aconteceu foi que um momento muito difícil para botar de pé aquilo sofisticou a nossa entrega, tanto a entrega física quanto a entrega de comunicação. E aí vira um grande projeto. Então, a cabeça da gente foi diferente, foi um caminho diferente. E eu me sinto muito assim, sabe, eu tenho o maior orgulho de ter podido viver isso, de ter podido entregar um negócio que era... Não, é sensacional. Tem um detalhe, né, para quem está vendo e não sabe, num determinado momento, com essas iniciativas, vamos chamar assim, do Roberto, de mudar a história do Passport através do David Niven, trazer Sinatra, isso, aquilo, a Artplan começa a ganhar um prestígio num mercado muito competitivo, que era do Rio de Janeiro, que tinha MPM muito poderosa. Isso mesmo. Que tinha a Denison, que tinha sido a melhor agência, mas ainda se mantinha bem. É isso mesmo. E que tinha a DPZ começando a entrar aqui com o prestígio de São Paulo. E a Artplan, inclusive, começa a dar oportunidade para profissionais que viraram muito grandes, casos específicos do Nizam e do Fabinho Fernandes. O Nizam, ele tem muito a ver com a história do Rock in Rio. Eu não conhecia o Nizam. Eu criei o Rock in Rio numa noite, né? Eu não foi assim planejado. Aliás, desculpa só essa interrupção, para você conhecer. Nessa época tinha uma história que a gente brincava para sacanear o Roberto pelas costas, sem ele saber, mas não era sacanagem.
O Roberto tinha um cara que era um desenhista monumental, Benício. que trabalhava na Arteplan, que era o Benício. Benício. Benício, qualquer coisa que ele... Eu tenho a honra de ter um cartaz que ele desenhou em minha homenagem. É ele? É um Todo, luxo. com a minha figura e todos os personagens Um que eu luxo. criei. E aí, na DPZ principalmente, a gente, e na W um pouquinho, a gente dizia que era o seguinte, o Roberto chegava de manhã com uma ideia na Arteplan, chamava o Benício e falava, olha, Benício, é o seguinte, nós vamos fazer a seguinte coisa, a gente vai ressuscitar o John Lennon, falava isso com a maior naturalidade. Aí a gente reúne os Beatles, novamente, os 4 ressuscitamos, já que ressuscitamos o John Lennon, pegamos os Beatles, fazemos um barco espetacular, pomos no meio da Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu gostei, eu não sabia dessa. Na Lagoa Rodrigo de Freitas, os Beatles, eles fazem um show lá para todo mundo e tal. Desenha isso aí, Benício. Aí o Benício desenhava isso perfeitamente. O Roberto botava embaixo do braço, saía vendendo e vendia. Vendia, isso mesmo. Arrumava patrocinador. Isso era isso mesmo. Eu não sabia dessa. Essa eu não sabia, mas é boa. Mas eu, quando eu tive a ideia do rock, ele tinha nome, ele era do tamanho, era muito parecido. Numa noite, eu estava numa empolgação. Naquela época, a Arteplan tinha 8 duplas. Eu mandei reunir todas as duplas, tipo 9 da manhã, acorda quem não tá... Vai. Aí reuni a cara, blá, 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 contei minha história toda. Silêncio. Cara dos caras, assim, tipo... teriam me demitido se eu não fosse o presidente. Aquela cara assim... Aí foi saindo todo mundo, eu fiquei meio sem reação também, saindo todo mundo. E o Nizam, que eu não conhecia, conheci nesse dia, ele ficou. Aí ele não era, naquele momento, não era nenhum redator das grandes duplas e tal. Aí ele falou, olha, isso que você está falando é genial e tal, mas o problema é dar credibilidade a esse teu discurso. Eu, se fosse você, ia mais pela coisa empresarial. Você tem que dar um... Eu olhei, vamos fazer um texto disso? Aí sentamos nós dois. O primeiro texto do Rock in Rio foi o Nizam que fez. E aí ele deu a ideia do Eu Vou logo naquele dia e tal, e acabou.